dividido em 3 vídeos para fazer as questões do número 9 e número 10. Na questão do número 9, nós vamos ter que trabalhar com a representação gráfica de pontos no plano cartesiano. Vou ler para vocês. Marque no plano cartesiano, que é o plano XY, os pares ordenados A, B, C e D. O ponto A, menos 3 e 1. O ponto B, 3 e 1. Ponto C, 3 e menos 3. Ponto D, menos 3 e menos 3. Lembrando a vocês que a primeira informação do par ordenado é a minha abscissa, o valor de x. E a minha segunda informação do par ordenado é a minha ordenada, y. Bom, ao representar os pontos A, B, C e D, a questão pede: forme a figura ligando esses pontos de que maneira? O A ao B, o B ao C, o C ao D e o D ao A. E considerando isso, que na representação do nosso plano, cada tracinho vai representar 1 centímetro, ele pede qual o perímetro da figura formado pelos pontos A, B, C e D. Então vamos lá, eu vou representar esses pontos no nosso plano cartesiano. Como eu falei para vocês, eu tenho o eixo Y, que é o eixo das ordenadas, e eu tenho o eixo X, que é o eixo das abscissas. Eles se encontram no ponto 0, 0. Então esse ponto, que é o ponto de interseção entre os eixos X e Y, é o ponto que tem abscissa 0 e ordenada 0. Partindo daí, eu divido, o eixo das abscissas com tracinhos, sendo que cada tracinho desse vale 1 centímetro, e o eixo das ordenadas também com tracinhos, e que cada tracinho vale 1 centímetro. Vou adotar positivo para cima, negativo para baixo, positivo para a direita, negativo para a esquerda. Com base nisso, vou apresentar o ponto A, que é o ponto menos 3, 1. Menos 3 é a abscissa, 1, 2, 3 para cá, menos 1, menos 2, menos 3, e ordenada 1, tá aqui. Então esse vai ser o meu ponto A. Ponto B, 3 e 1. Então eu vou andar 3 unidades para a direita, minha abscissa, 1, 2, 3, e uma unidade para cima para marcar minha ordenada. Então esse ponto aqui é o ponto B. Ponto C, 3 e menos 3. Então a abscissa é 3, continuo com a abscissa 3, só que agora a ordenada é menos 3. Então 1, 2, 3, menos 3. Esse aqui vai ser o meu ponto C. Finalmente eu vou representar o meu ponto D, que eu tenho, é o ponto menos 3, 3. Então a abscissa é menos 3 e a ordenada é menos 3. A abscissa é menos 3, eu vou dar 3 para cá. 1, 2, 3. E como a ordenada é menos 3, eu desço 3. 1, 2, 3. Vou botar aqui. Então aqui é o meu ponto D. Se eu olhar a minha figura, eu observo que a ordenada do ponto A e do ponto B é a mesma, que é igual a 1, né? Tá aqui. O ponto A é menos 3 e 1 e o ponto B é 3 e 1. Então eles têm a mesma ordenada. Por outro lado, tanto o ponto D quanto o ponto C também têm a mesma ordenada, que é a ordenada menos 3. Então, se eu ligo do A para o B e eu ligo do D para o C, eu sei que esses meus lados são paralelos ao eixo X. Bom, de maneira análoga, eu tenho que tanto a abscissa do ponto B quanto a abscissa do ponto C são iguais. A abscissa do ponto B é 3, a abscissa do ponto C também é 3. Se eu ligar do B para o C, eu vou ter o meu outro lado. Todos eles aqui, tanto B quanto C, têm abscissa igual a 3. E tanto o ponto A quanto o ponto D tem abscissa igual a menos 3. Então, quando eu ligo aqui, do A ao D, todos eles, tanto A quanto D, têm uma abscissa menos 3. Estou dando ênfase a isso para vocês perceberem que eu formo aqui um retângulo. E aí eu vou calcular com vocês, é fácil, qual é o tamanho dos lados. O retângulo, ele tem 2 lados, né? Os lados são paralelos, né? Bom, do A até o B, eu ando 1, 2, 3, 4, 5, 6.
Então o tamanho aqui desse lado AB é de 6 tracinhos, como cada tracinho vale 1 centímetro, 6 centímetros. E se eu vou do A para o D ou do B para o C, eu vou andar aqui uma unidade para baixo, mais 3, né? Então, o tamanho disso aqui é de 4 centímetros. Resumo do opereta, então, se eu for calcular o perímetro desse meu retângulo, eu vou ter 6, mais 4, 10, mais 6, 16, mais 4, 20. Então, o perímetro do nosso retângulo é de 20 centímetros. Bom, vamos agora fazer a questão de número 10. Considere as retas suportes de um sistema de equações do primeiro grau com duas incógnitas. Então eu digo para vocês que eu tenho a primeira equação, 4 com duas variáveis do primeiro grau, 4x mais 3y igual a 29, e que a reta suporte que representa essa equação com duas variáveis é a reta f. E eu tenho uma outra reta suporte g que representa a equação 5x menos 2y igual a 19. Então eu tenho duas equações do primeiro grau com duas variáveis que nós já aprendemos que a representação dessa equação de duas variáveis do primeiro grau é uma reta. Então eu estou dizendo que essas duas equações são representadas pela reta suporte FG. Dá para observar que essas retas se cruzam num determinado ponto. E então eu tenho um gráfico, um esboço do gráfico dessas duas retas FG. Primeira pergunta, classifique o sistema em SPD, SPI ou SI. Toda vez que eu tenho duas retas, eu tenho aí um sistema de equação, onde a equação que tem cada reta suporte forma um par de equações que me permite verificar se eles vão ter ou não solução. Importante aqui, se as duas retas que eu apresentar para vocês forem paralelas, isso quer dizer que eles não se encontram em lugar nenhum. Toda vez, então, que eu tiver duas retas paralelas, não vão se encontrar em ponto algum, eu digo para vocês que não tem solução esse nosso sistema. É um sistema impossível, porque as retas não se encontram. Por outro lado, eu tenho uma situação peculiar, que é quando uma equação é múltipla da outra. Quando isso acontece, eu tenho duas retas que são coincidentes. Não é o caso da questão aqui, mas eu tenho que lembrar vocês. Duas retas paralelas, o sistema vai ser impossível, não tem solução. Duas retas coincidentes que você obtém como? Quando uma é múltiplo da outra. Quando eu pego uma equação, multiplico por um número, divido por um número, todos os termos da equação, eu tenho duas equações que são coincidentes. Duas retas suporte coincidentes. Ou seja, eu vou ter um sistema indeterminado. Mas no caso aqui, definitivamente, essas retas se encontram num ponto, que eu posso chamar aqui um ponto P. Então, trata-se de um sistema possível e determinado que tem uma solução, que é o próprio ponto P, que nós vamos encontrar no item B. Tá? Então, aqui classifico o sistema em SPD, SPI ou SI. Importante, olhei o gráfico. Duas retas paralelas, sistema impossível, não tem solução. Olhei o gráfico, as duas retas são coincidentes, uma sobrepõe a outra, é um sistema possível indeterminado. E se eu tenho duas retas que concorrem num ponto, que bom, esse é um sistema possível e determinado, e justamente as coordenadas do ponto são as coordenadas que atendem simultaneamente as duas equações e a solução desse sistema. Portanto, nós temos um sistema possível e determinado, porque as retas concorrem num único ponto. Bom, qual o conjunto verdade do sistema? Agora eu vou resolver. Eu tenho então, vou pegar a reta 4x mais 3y igual a 29 e a outra reta 5x menos 2y igual a 19. Montei aqui na forma de sistema. Vou usar o método da adição. Se eu multiplicar a equação em cima por 2, na variável y eu vou ter aqui 6y. Se eu multiplicar a equação 2 por 3, eu vou ter embaixo aqui menos 6y. Isso vai me permitir sumir com a variável y. Bom, então eu expliquei o motivo pelo qual eu vou multiplicar a primeira equação por 2 e a segunda equação por 3. Se eu multiplicar a primeira equação por 2, eu vou ter 8x mais 6y e 2 vezes 29, 58. Multiplicando agora a segunda equação por 3, 15x
menos 6y e 3 vezes 19, 57. Agora eu vou usar a adição, vou somar as duas equações, mais 6y com menos 6y, some com a variável y, dá 0y, some. 8x mais 15x, 23x. E 58 mais 57, se vocês fizerem a conta, vai dar 115. Então o x vai ser igual a 115 divididos por 23, que dá 5. Uma vez que eu encontro o valor de x, eu escolho uma das equações, coloco no x o valor 5 e calculo o y. Vou fazer aqui, 4x mais 3y igual a 29. Vai ficar 4 vezes 5, eu botei o 5 em verde, porque eu estou substituindo o valor que eu encontrei aqui. 4 vezes 5, 20, mais 3y igual a 29. 4 vezes 5 dá 20, né? Eu vou passar o 20 para o outro lado, com menos 20. Fica 3y igual a 29 menos 20. 29 menos 20 dá 9. 3y igual a 9. Y vai ser igual a 9 divididos por 3, que dá 3. Então, eu encontrei que a solução desse sistema é o par ordenado 5 e 3. Ou seja, a abscissa é 5 e a ordenada é 3. Então, eu posso vir aqui e dizer para você que o ponto P é o par ordenado que tem que conjunto de informações? Abscissa 5 e ordenada 3. Eu posso sempre testar aqui. Se x for 5 e y for 3, vou fazer rapidinho com vocês. 4 vezes 5 dá 20, 3 vezes 3 dá 9, 20 mais 9, 29. Tem que valer aqui embaixo também. 5 vezes 5, 25. Menos 2 vezes 3 dá menos 6. 25 menos 6, 19. Atendeu simultaneamente as duas equações, é porque vocês podem ficar tranquilos que vocês acertaram ao conjunto verdade do sistema. E isso é importante, o que eu fiz aqui, testar se o valor que vocês encontraram atende simultaneamente as duas equações, porque no item C, eu vou perguntar para vocês, 6 e 3 é a solução desse sistema? Tem duas formas do aluno responder. Primeiro, pela análise gráfica, esse sistema tem apenas uma única solução, porque é um sistema possível e determinado. E vocês já estudaram isso antes, então há 3 possibilidades. Retas coincidentes, então eu tenho infinitas soluções, é possível e indeterminado. Retas paralelas, não tenho solução. E quando eu tenho retas concorrentes, eu tenho solução e ela é única. E se você já encontrou que a solução é 5 e 3, é lógico que 6 e 3 não é solução. Mas você pode também testar 6 e 3 e se você, em alguma dessas equações, o 6 e o 3, esse par ordenado, não atender, você pode categoricamente também falar para o professor que, pela verificação, 6 e 3 não é a raiz desse sistema de equação. Vamos lá então? Eu vou escolher a primeira equação, 4x mais 3y igual a 29, e vou substituir 6 e 3. Vai ficar 4 vezes 6, mais 3 vezes 3. Vou calcular o valor para verificar se dá 29 ou não. Mesmo que eu encontre 29, eu deveria testar na de baixo. Mas vamos lá. O que vai acontecer aqui? 4 vezes 6, 24, mais 3 vezes 3, 9. 24 mais 9, 33. E 33 definitivamente é diferente de 29. O que me leva a chegar aqui à conclusão. 6 e 3 não é a solução desse sistema. Bom, espero que vocês tenham compreendido. Se gostaram, curtam, compartilhem, dê a dica para os colegas de vocês. Fiz um simulado dividido em 3 partes. São 10 questões. Tenho certeza que vocês vão se sentir muito mais seguros em fazer as provas de vocês depois de resolverem esse simulado que trata de quê? Problemas de equação do primeiro grau, problemas que envolvam sistemas de equação do primeiro grau e a própria solução, tanto de equação do primeiro grau quanto de sistemas de equação do primeiro grau, pelo método da substituição e pelo método da adição. Um forte abraço a todos e até a próxima oportunidade.